Podemos associar resistores de três maneiras. É a chamada associação em série, a chamada associação em paralelo e a chamada associação mista. Vejamos quais são as principais características de uma associação em série de resistores. Nós temos aqui três resistores. Eu vou aplicar nessa associação uma DDP. E você sabe que mediante a uma DDP aparece no circuito uma corrente I. Perceba que todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente. Então veja, é isso que mais caracteriza uma associação em série de resistores. É o fato de que todos os resistores eles serão percorridos pela mesma corrente. Mas não posso dizer o mesmo para a DDP, né? Observe que essa DDP total ela vai se dividir. Então quer dizer que se eu reagrupar todas essas DDPs, logicamente você passa a ter a DDP total, certo? Bom, uma associação de resistores, ela pode ser substituída por um único resistor, de tal modo que esse resistor sozinho, ele é capaz de representar toda a associação, tudo bem? E esse resistor é o chamado resistor equivalente. Agora observe, se o resistor equivalente, ele representa toda a associação, então quer dizer que nesse resistor equivalente, tudo é total. A DDP, ela é total, a corrente, ela vai ser total. Tudo bem? Então voltamos aqui para a figura, né? Então você percebe que a DDP, ela se dividiu em três DDPs. Isso quer dizer que se você somar essas três DDPs, você passa a ter a DDP total. Tudo bem? Pela lei de Ohm, a gente sabe que U é igual a I vezes R. Tudo bem? Como essa DDP aqui, ó, ela é a DDP total, a DDP total ela vai ser I multiplicado pelo REC, que é a resistência equivalente. Não te esquece que toda vez que tu trabalhas com a resistência equivalente, tudo é total. A corrente ela é total, a DDP ela vai ser total, certo? Como essa DDP bem aqui, olha, ela é a DDP total, e como eu sei que U é igual a I vezes R, então esse U total vai ser igual a I multiplicado pela resistência equivalente. Para eu calcular essa DDP U1, eu pego a corrente, que é comum, ela é a mesma para todos os resistores, e multiplico por R1. Para eu calcular o 2, eu pego a corrente I e multiplico por R2. E para eu calcular a DDP U3, eu pego o I, que é comum, e multiplico por R3. Tudo bem? Como a corrente ela é a mesma em todos os resistores, então quer dizer que eu posso simplificar o valor dessa corrente. Tudo bem? E daqui você tira que para calcular a resistência equivalente de uma associação em série de resistores, basta você somar as suas resistências. Tudo bem? Então, numa associação em série, a corrente é a mesma, a DDP ela se divide, e para eu calcular a resistência equivalente, basta eu somar as resistências da associação. Bom, saiba tudo de uma associação em série, porque na associação em paralelo você inverte as regras. Ou seja, numa associação em série, a corrente é a mesma, a DDP ela se divide. Então, numa associação em paralelo, é a corrente que se divide, e a DDP ela vai ser a mesma para todos os resistores. Tudo bem? Então vejamos aqui, ó. Aqui nós temos três resistores associados em paralelo. Tudo bem? É claro que mediante a uma DDP aparece no circuito uma corrente I. Perceba que quando essa corrente ela chega nesse ponto, essa corrente ela vai se dividir. Tudo bem? Então veja, nesse caso é a corrente que se divide, e perceba que todos os resistores
R1, R2 e R3, eles estão submetidos a uma mesma DDP. Tudo bem? Então, a associação em paralelo, a DDP, é a mesma para todos os resistores, porém, a corrente ela vai se dividir. Tudo bem? É claro que se essa corrente total ela se divide, então quer dizer que se você somar essas três correntes, logicamente você vai ter a corrente total. Bom, pela lei de Ohm, eu sei que U é igual a I vezes R. Se U é igual a I vezes R, então quer dizer que I vai ser igual a U sobre R. Tudo bem? Como essa corrente bem aqui é a corrente total, então logicamente eu trabalho aqui com quem? Com a resistência equivalente. Repetindo, se a resistência equivalente ela substitui toda a associação, na resistência equivalente tudo é total. A DDP ela é total, a corrente ela vai ser total. Tudo bem? Para eu achar a corrente I1, basta eu pegar a DDP, que é comum, e dividir por R1. Para eu achar a corrente I2, eu pego a DDP, que é comum, e divido por R2. E para eu calcular a corrente I3, pego a DDP e divido por R3. Tudo bem? Como a DDP é a mesma para todos os resistores, então quer dizer que eu posso simplificar. Tudo bem? Então veja que até a maneira de se achar a resistência equivalente é o inverso do que você aprendeu numa associação em série. Ou seja, o inverso da resistência equivalente, ela vai ser a soma dos inversos das resistências de cada resistor. Tudo bem? Tá certo? Então, repetindo, a associação em série, a corrente é a mesma, a DDP se divide e a resistência equivalente é a soma das resistências. Numa associação em paralelo, a DDP é a mesma, a corrente ela se divide e o inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos das resistências. Tudo bem? Bom, para a associação mista, não existe uma regra específica. O que, na verdade, você tem que saber identificar são as propriedades de uma associação em série e as propriedades de uma associação em paralelo. Por exemplo, aqui, olha. Aqui nós temos 4 resistores que eles estão associados conforme indica a figura. Tudo bem? Por exemplo, olha, se você olhar para esses 2 resistores, você percebe que a DDP aplicada nesse de baixo é a mesma aplicada no de cima. Se a DDP é a mesma para os dois, então esses 2 resistores eles estão associados em paralelo. Então a primeira coisa que você faz é substituir esses 2 resistores por um único resistor. Então você tem, olha, um circuito um pouco mais simplificado. Tudo bem? Perceba que a corrente que passa nesse resistor é a mesma que passa nesse aqui, ó. Se a corrente é a mesma nesses dois, então esses 2 resistores, eles estão associados em série. Tudo bem? Se eles estão associados em série, esses 2 resistores, eles podem ser substituídos por um único resistor. Então veja que no final, você fica com 2 resistores associados em paralelo. E se você trabalhar com esses 2 resistores em paralelo, você obtém a resistência equivalente. Tudo bem? Essa resistência equivalente, ela nada mais é do que a resistência, o resistor que sozinho ele substitui essa associação toda aqui. Tudo bem? Bom, perceba esses 3 resistores aqui, olha. À primeira vista, parece que os 3 resistores eles estão associados em série. Mas observe, isso nada mais é do que uma associação camuflada. A primeira coisa que você tem que fazer é reescrever o circuito. De que maneira? Existe uma regra. Toda vez que uma corrente ela atravessa uma resistência, a gente diz que existe, nesse caso, uma queda de potencial. Tudo bem?
Então, sempre que uma corrente ela atravessa uma resistência, vai haver uma queda de potencial. Observe esse ponto A bem aqui, olha. Observe que nesse trecho bem aqui, ó, não existe resistência. Se não tem resistência, então aqui não existe uma queda de potencial. Então quer dizer que esses dois pontos aqui, eles possuem o mesmo potencial elétrico. Então se o potencial desse ponto vale A, aqui desse ponto também vale A. Tudo bem? Será que o potencial desse ponto indicado aqui, ó, será que esse cara também vale A? Não, porque aqui existe uma resistência. Mas observe que daqui para cá não tem resistência. Se não tem resistência, então quer dizer que esse ponto bem aqui e esse ponto bem aqui, ó, eles têm o mesmo potencial elétrico. Tudo bem? Da mesma maneira, olha esse ponto B. Daqui para cá não tem resistência, então o potencial ele é o mesmo. Observe que daqui para cá não tem resistência, então quer dizer que o potencial desse ponto também vale B, desculpe. Tudo bem? Agora observe, quanto é que vale a DDP nos terminais de R1? A, B. Qual é a DDP nos terminais de R2? A, B. Qual é a DDP nos terminais de R3? A, B. Então veja que a DDP nesses três resistores é a mesma. É a mesma DDP AB. Se a DDP é a mesma para os três resistores, então quer dizer que esses três resistores eles estão associados em paralelo. Não parece, mas os três resistores eles estão associados em paralelo. Por quê? Porque todos eles estão submetidos a uma mesma DDP. Bom, nós temos aqui uma situação bastante comum quando você começar a trabalhar com circuitos elétricos, né? É saber dividir uma corrente. Então nós temos aqui dois resistores. Observe que esses dois resistores eles estão associados em paralelo. Tudo bem? Então nós temos uma corrente e essa corrente ela vai se dividir. Tudo bem? Eu quero saber quanto é que vale cada corrente dessa aqui. Mas observe, como esses dois resistores eles estão associados em paralelo, isso quer dizer que a DDP é a mesma para os dois. Então a DDP no resistor de cima é igual a DDP no resistor de baixo. Pela lei de Ohm, a gente sabe que U é igual a I vezes R. Então, para eu achar a DDP nesse resistor aqui de cima, basta eu pegar I1 e multiplicar por R1. E para eu achar a DDP nesse resistor de baixo, basta eu pegar o I2 e multiplicar por R2. Então aqui você tem, ó, I1 R1 igual a I2 R2. Tudo bem? Se você isolar o valor de I1, basta jogar o R1 para cá dividindo, ó. Então daqui você tira aqui I1 vai ser igual a I2 R2 e tudo isso dividido por R1. Mas se eu pegar I1 e somar com I2, o que é que eu tenho? A corrente total. Tudo bem? Se você pega o valor de 1 e se você substitui nessa relação, depois de você fazer alguns manuseios algébricos, você chega nessa relação aqui, ó. Tudo bem? Veja como é simples. Para eu achar essa corrente I2, eu pego a corrente total e multiplico pela resistência oposta. Então, se eu quero o valor de I2, a resistência oposta quem é? O R1. Tudo bem? Então, para eu achar essa corrente I2, eu pego a corrente total, eu multiplico pela resistência oposta e divido pela soma das resistências. Tá aqui, ó. Para eu achar o I2, pego a corrente total, multiplico pela resistência oposta, né? Então, o I2 ele está em cima de R2. Quem é a resistência oposta? R1. E divido tudo pela soma das resistências. Tudo bem? Com isso, você pode achar o valor de uma corrente sem precisar fazer muito cálculo. Por exemplo, aqui, olha.
Nós temos aqui dois resistores associados em paralelo. Nós temos uma corrente de 21 A. Essa corrente, ao chegar nesse ponto, ela vai se dividir. É claro que essa corrente, ela só iria se dividir em partes iguais se as duas resistências elas fossem iguais, tudo bem? Como essas duas resistências elas são diferentes, então a corrente ela se divide em partes diferentes, tudo bem? Bora ver a regra? Eu quero achar o valor de I1. Se eu quero I1, o que é que eu faço? Pego a corrente total, que é 21, multiplico pela resistência oposta. Como I1 ele está em cima de R1, a resistência oposta quem é? R2, e divido pela soma das resistências. Tudo bem? Então tá aqui, olha. Eu quero a corrente I1. Pego a corrente total, que é 21, multiplico pela resistência oposta. I1 está em cima de R1. A resistência oposta quem é? R2, que vale 3. Tudo bem? E divido pela soma das resistências. 4 mais 3, ó. Como 4 mais 3 é igual a 7, 21 dividido por 7 é 3. E 3 vezes 3 vai dar o quê? 9 A. Tudo bem? É claro que se a corrente I1 ela vale 9 A, a corrente I2 ela vale 12 A, porque a soma dessas duas correntes vai ter que dar a corrente total, que é 21 A. Tudo bem? Até a próxima videoaula.